A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Polícia prende casal em operação contra a pedofilia no Maranhão. Universidade Federal do Maranhão anuncia que pode parar em agosto caso o MEC mantenha o bloqueio de recursos. Defensoria e Ministério Público pedem obras emergenciais em trechos da BR-135 e 222. Governador Flávio Dino faz palestra em Londres sobre segurança pública. Otelino Neto e Carlos Brandão assumem interinamente o governo do Maranhão. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses será privatizada e entregue à iniciativa privada até o final do ano. E cantora Marília Mendonça recebe calote de evento no estado. Está no ar o Jornal Central dessa sexta, dia 17 de maio de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Áreas de muita instabilidade em todo o Maranhão nesta sexta-feira. Em São Luís, variação de nuvens com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura na capital varia entre os 25 e 31 graus. Máxima de 32 na cidade de Imperatriz, onde as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia. Para o fim de semana, sol com aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Plantão policial. A polícia prendeu nesta quinta-feira, na cidade de Bom Jesus das Selvas, um casal pelo crime de pedofilia. Mais detalhes dessa informação com a repórter Luziane Santos. Cristiano Alves Vieira e Fernanda da Silva de Oliveira são suspeitos de praticar crimes de pedofilia contra a própria filha. A polícia foi informada por meio de denúncia anônima que Cristiano Alves abusava sexualmente de sua própria filha e armazenava materiais na residência dele. Os policiais realizaram busca e apreensão na casa do casal e encontraram diversos pendrives contendo cenas de sexo com crianças e adolescentes. Além dos pendrives, foram apreendidos aparelhos celulares, um notebook e uma pequena quantidade de maconha. No quarto da filha do casal foram encontrados diversos preservativos e no lençol da cama da criança algumas marcas de sangue. O lençol foi encaminhado ao Instituto de Criminalística a fim de confirmar se o sangue seria da criança. Segundo a polícia, a filha do casal relatou que seu pai já teria passado a mão por seu corpo. A criança será submetida a exames para a comprovação do abuso sexual. Na mesma operação também foi presa Luzineide Silva Miranda e Francisco Irinaldo dos Santos de Almeida, suspeitos de tráfico de drogas. Com a dupla, a polícia apreendeu 70 pedras de crack, 3 motocicletas, um aparelho de televisão e R$974. Central de Notícias de São Luís, com informações Luziane Santos. A polícia do Maranhão já tem pistas do homem suspeito de matar uma professora encontrada morta dentro da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Repórter Taliana Luiz. A polícia informou nesta quinta-feira que já tem pistas do homem que matou a professora do ensino fundamental, Rosiane Costa, de 45 anos, dentro da Universidade Federal do Maranhão na última segunda-feira. Outras linhas de investigação estão sendo analisadas, além do feminicídio. Imagens das câmeras de segurança do campus da universidade já estão em poder da polícia. O corpo de Rosiane Costa foi encontrado em uma área da Universidade Federal do Maranhão por uma funcionária da instituição. Rosiane Costa trabalhava em uma escola no município de Alcântara, mas morava em São Luís. No corpo dela havia sinais de espancamento. O resultado das investigações ainda segue em sigilo. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
Em Penalva, dupla é presa pelo crime de organização criminosa e roubo qualificado. Repórter André Marques. A Polícia Civil do município de Penalva, no Maranhão, prendeu Rodrigo Cerejo Vieira, mais conhecido como Balão, e Enoque Lima Vera, conhecido como Nóquia. Os dois criminosos foram presos em flagrante pelos crimes de organização criminosa, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Com os dois, a Polícia Civil prendeu um cordão de ouro e vários aparelhos celulares roubados, os quais já foram devolvidos para as vítimas. Já na cidade de Rosário, policiais civis prendeu nesta quarta-feira Samuel Lopes Miranda pela prática do crime de homicídio. Samuel Lopes foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Segundo informações da polícia, Samuel Lopes Miranda cometeu o crime no dia 22 de fevereiro no ano de 2012. Na época, ele matou Deiverson dos Santos Guimarães com golpes de faca. Samuel Lopes foi conduzido para a Delegacia Regional de Rosário, onde encontra-se à disposição da Justiça. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Confira no próximo bloco. Universidade Federal do Maranhão anuncia que pode parar em agosto caso o MEC mantenha bloqueio de recursos. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. Tramita na Assembleia o projeto de lei da deputada Betinha, que trata da implantação de caminhos de acesso adaptados para pessoas com deficiência nas praias de todo o litoral maranhense. O objetivo desse projeto de lei é que pessoas com deficiência físicas, visuais, tenham acesso às nossas lindas praias, que cada um deles possa sentir a areia, sentir o ar. Esse foi o grande objetivo do meu projeto de lei. O deputado Vinícius Louro repercutiu na tribuna da Assembleia as ações que estão sendo desenvolvidas em Pedreiras e municípios da região do Médio Mearim. O governo do estado do Maranhão atendeu às reivindicações do deputado daquela terra, Vinícius Louro, e hoje é realidade na cidade de Pedreiras. Muitos bairros como Eugênio, Mutirão e outros foram asfaltados graças ao governo do estado do Maranhão e o deputado Vinícius Louro. Parabéns, Pedreiras, pelos seus 99 anos de emancipação política. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Mais de 200 garrafões de água mineral sem selo de controle e nota fiscal foram apreendidos no Maranhão. Repórter Sebastião Neto. A mercadoria continha vasilhame de água mineral de 20 litros e garrafas de 500 ml. Dos 282 garrafões sem selo fiscal, 131 não possuía nota fiscal e 600 garrafas pequenas também estavam sem a nota. Com a comprovação da irregularidade da mercadoria, os fiscais da Cefaz realizaram a notificação cabível à empresa do Piauí, que tentou realizar uma concorrência desleal com as empresas do Maranhão. O secretário da Fazenda, Marcelos Ribeiro Alves, destacou a importância da fiscalização para que a população não seja lesionada nesse tipo de caso. A Secretaria de Estado da Fazenda realizou a apreensão de garrafões de água mineral sem selos de controle. Isso, evidentemente, além de representar um prejuízo à saúde pública, porque não há registro de procedência dessa água, significa também uma proteção às empresas maranhenses que comercializam o produto, uma vez que esses garrafões vinham de um estado vizinho. A Cefaz divulgou uma orientação para as empresas estabelecidas no Maranhão e também em outros estados para disciplinar a prestação de informações e na emissão de documentos fiscais, disponível em cefaz.ma.gov.br. De São Luís, Sebastião Neto. Política. O governador Flávio Dino vai fazer uma palestra neste sábado em Londres. Ele foi convidado para falar sobre segurança pública. Estarão reunidos especialistas e autoridades de diferentes pontos de vista e setores da sociedade para debater questões essenciais e urgentes ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil. A palestra será transmitida ao vivo na página do evento a partir das 6 horas da manhã, horário de Brasília, do sábado. Lá serão 10 horas. O site é brasilforum.co.uk.
O deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, assumiu interinamente nesta quinta-feira o governo do estado. O vice-governador Carlos Brandão comunicou na última terça-feira ao presidente da Assembleia Legislativa que ia se licenciar do cargo de vice-governador nos dias 16 e 17 de maio, a fim de tratar de interesses particulares. O governador Flávio Dino se ausentou do país na quarta em virtude de sua agenda em Londres. No fim de semana, dias 18 e 19 de maio, Carlos Brandão reassume interinamente o governo até o retorno do governador Flávio Dino. Com Otelino Neto à frente do governo, o deputado Glaubert Coutrin assumiu a presidência da Assembleia. Repórter Álvaro Luiz. A Universidade Federal do Maranhão poderá fechar as portas em agosto deste ano. Em coletiva à imprensa nesta quinta-feira, a reitora Naí Portela mostrou os dados e os valores bloqueados da instituição. Repórter Adilson Souza. A reitora da Universidade Federal do Maranhão, ao lado do pró-reitor de Planejamento, João de Deus, concederam entrevista coletiva à imprensa no auditório da universidade. Ela detalhou os riscos da proposta do governo federal em realizar o contingenciamento de recursos para as universidades federais e os IFMAs em todo o Brasil. O corte que foi drástico de 177 milhões para hoje está com 57 milhões e ainda com o contingenciamento de 30% para o segundo semestre. Então o governo bloqueou para a nossa universidade aproximadamente 8 milhões de emendas no ano passado, que seriam investidas agora. Se eu tivesse 8 milhões em mãos para o investimento, com certeza eu iria finalizar 3 ou 4 obras ou adquirir vários equipamentos, etc. Mas esse recurso também foi retirado da nossa universidade. O pró-reitor de Planejamento, João de Deus, fez uma explicação clara sobre os cortes na gestão universitária. Então é mais ou menos como se fosse uma pessoa que estivesse recebendo R$1.000. Essa pessoa precisa de recursos para o deslocamento para o trabalho, ele precisa de recursos para pagar a energia, para pagar a água. Agora você imagina se de repente alguém diz para você que desses R$1.000, 30% desses recursos você não terá mais. De que despesa você vai ter que optar por não fazer mais? Se você deixar de ir ao trabalho, não recebe mais salário. Se você deixar de se alimentar, você não vai sobreviver. Então a situação é basicamente essa. Naí Portela lembrou ainda que se o governo confirmar o corte, os serviços na UFMA podem parar. A universidade não vai ter condição de funcionar. Nós não poderemos estar com os alunos em sala de aula, mas como que eu posso trabalhar com o restaurante funcionando, o professor recebendo e a sala de aula no escuro? Ainda segundo a reitora, uma reunião já está confirmada com a equipe do Ministério da Educação. Então, no dia 21 e 22, a nossa entidade está reunida em Brasília, fazendo a negociação com o gabinete do ministro e fazendo negociação com o próprio ministro. O ministro da Educação confirmou que pretende dialogar com os reitores das universidades federais para encontrar uma solução em benefício de todos. De São Luís, Adilson Souza. Confira em instantes. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição no Enem. Estamos apresentando Jornal Central. O governo do estado lançou o cheque Cesta Básica Gestante para ajudar as mães maranhenses. Elas vão receber R$100 durante 9 meses. 6 meses a cada consulta pré-natal e mais 3 meses depois do nascimento. Mas atenção, para receber, a mãe precisa se cadastrar na Secretaria de Saúde Municipal nos 3 primeiros meses de gravidez e estar no CAD único. E as prefeituras precisam aderir pelo site saude.ma.gov.br. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Preso o último envolvido em roubo de carga de ferro em Presidente Dutra. Da região, repórter Wilke Gomes. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da equipe de captura da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, sob o comando do delegado César Ferro, prendeu na noite do último dia 16, em cumprimento de mandato de prisão preventiva, Raí Vieira de Oliveira, pelo crime de roubo majorado e associação criminosa. O delegado, continuando a investigação no sentido de capturar o último envolvido no roubo de carga de ferro em prejuízo da empresa Corte Aço, ocorrido no dia 25 de janeiro na BR-135, entre Dom Pedro e Presidente Dutra, conseguiu efetuar a prisão do indivíduo supramencionado. Dessa forma, todos os envolvidos nos crimes foram presos. Entre eles,
Adriano de Miranda Pereira, vulgo Tizil, Eliésio da Silva Ferreira e Cícero Gabriel Pereira de Freitas, vulgo Nego Tunga, também Raí Vieira de Oliveira, sendo a carga integralmente recuperada e entregue aos legítimos donos. Presidente Dutra, com informações da área policial, Wilke Gomes, Central de Notícias. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Maranhão assinaram nesta quinta-feira uma recomendação da recuperação de trechos da BR-222 e 135. Segundo a Defensoria Pública do Maranhão, foi recomendada a devida recuperação e conservação dos trechos, além da elaboração de projeto, iniciação e conclusão das obras no prazo máximo de 45 dias. Também foi recomendada a adoção de instrumentos para garantir a prevenção de acidentes, mortes e assaltos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, responsável pela manutenção das BRs, comunicou que só irá se pronunciar sobre o assunto quando for notificado. O Ministério Público pediu a anulação da contratação de cerca de 600 servidores em São João Batista. Repórter Rodrigo Freitas. O Ministério Público do Maranhão encaminhou em 26 de abril recomendação para a anulação imediata do pregão presencial número 18 de 2019, realizado em abril deste ano pela Prefeitura de São João Batista. O contrato referente à licitação teve valor de R$ 3.618.120 e teve o objetivo de contratar 600 servidores terceirizados para o município. Anteriormente, a pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça já tinha declarado a inconstitucionalidade da lei que autorizou a contratação dos servidores em função da ausência de requisitos para a contratação de funcionários de maneira temporária. Na recomendação, o Ministério Público também solicita o envio em 10 dias úteis de toda a documentação referente ao procedimento licitatório. Caso a recomendação não seja atendida, o Ministério Público tomará medidas judiciais cabíveis. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Serviços e utilidade pública. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição no Enem 2019. Rosamélia de Abreu. As inscrições para a edição 2019 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, terminam nesta sexta-feira, às 23h59. Todos os interessados em fazer o Enem precisam se inscrever, inclusive quem solicitou a isenção da taxa de inscrição. Para os pagantes, a taxa de inscrição é no valor de R$ 85,00 e deve ser recolhida até 23 de maio. Quem quiser se inscrever precisa acessar a página do participante no endereço enem.inep.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Confira as dicas de oportunidades de concursos para o Maranhão com Paloma Pinheiro. E a semana continua com ótimas dicas, iniciando com o processo seletivo da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. As vagas são para contratação de professores substitutos para os centros de estudos superiores de Pedreiras, Presidente Dutra, Coroatá, Caxias, Lago da Pedra, Balsas e CECEM, Centro de Ciências Exatas Naturais. Carga de 20 horas semanais e remuneração de R$ 2.095. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de maio nos respectivos centros. Taxa de R$ 100. Outra opção é o processo seletivo de estagiários da Vale. São 50 vagas para nível técnico e superior, distribuídas nas cidades de São Luís, Santa Inês e Açailândia. A carga horária varia entre 4 e 6 horas diárias. Remuneração de R$ 1.375,15. O processo seletivo é composto de prova online, entrevistas e painéis. Inscrições até o dia 31 de maio pelo site vale.com/estágio 2019, finalizando com o concurso da Prefeitura de Brejo de Areia, distante 379 quilômetros de São Luís. São 200 vagas para profissionais de todos os níveis. Inscrições até o dia 6 de junho pelo site crescerconcursos.com.br. Taxas de R$ 60 a R$ 110. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Paloma Pinheiro. No próximo bloco, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses será privatizada até o fim do ano.
Estamos apresentando Jornal Central. O governo do estado lançou o cheque Cesta Básica Gestante para ajudar as mães maranhenses. Elas vão receber R$100 durante 9 meses. 6 meses a cada consulta pré-natal e mais 3 meses depois do nascimento. Mas atenção, para receber, a mãe precisa se cadastrar na Secretaria de Saúde Municipal nos 3 primeiros meses de gravidez e estar no CAD único. E as prefeituras precisam aderir pelo site saude.ma.gov.br. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A cantora Marília Mendonça se apresentou em um evento no último dia 5 de maio na cidade de Caxias, interior do Maranhão. Pela apresentação, a cantora ainda não conseguiu receber todo o cachê, porque a equipe recebeu uma quantia em dinheiro e o restante em cheque, no valor de R$130 mil, sem fundos. O cheque foi destinado à empresa Sentimento Louco Produções Artísticas, que está em nome de Marília Mendonça. Procurada pela imprensa, a assessoria de Marília disse que tanto o departamento jurídico quanto o responsável pela agenda da cantora estão tentando resolver o problema. Municípios maranhenses recebem mais de 76 milhões de reais de royalties da mineração. Repórter Nildo Costa. Esses recursos são liberados para os municípios impactados pela ferrovia Carajás. O deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, gravou um vídeo para comemorar a liberação desses recursos, que, segundo ele, é uma luta de mais de 5 anos de idas e vindas no Ministério, com audiências públicas nos estados e também no Congresso Nacional. Trabalhamos incansavelmente durante 5 anos, audiências públicas nos estados, nos municípios, audiência pública no Congresso Nacional, audiências públicas com setores organizados, com as empresas, com as indústrias, com os prefeitos, com os governadores. Nós conseguimos até que, enfim, garantir não só ao Maranhão, mas a todos os municípios afetados do Brasil o direito ao recebimento de uma parcela desses recursos do CEFEM. Kleber Verde espera que os recursos sejam aplicados da melhor maneira possível para beneficiar o povo do estado do Maranhão. Tanto que esses recursos sejam muito bem aplicados em benefício do povo maranhense. Os valores recebidos pelos municípios varia de município para município, dependendo da quantidade populacional. São Luís do Maranhão, que é a capital do estado, foi beneficiado com mais de 27 milhões de reais. Todos os municípios contemplados com os recursos dos royalties da mineração receberão um pouco mais de 400 mil reais mensais a partir de agora. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. Os parques de conservação ambientais devem ser privatizados até o fim do ano. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vai ser um dos primeiros a ser entregue à iniciativa privada. Cristiano Carlos. O governo de Jair Bolsonaro prevê colocar em concessão à iniciativa privada cerca de 20 unidades de conservação ambiental que estão sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Os primeiros parques que devem ter administração transferida para a iniciativa privada são os parques de Jericoacoara, no Ceará, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso e Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Juntas, as 4 unidades de conservação recebem cerca de 450 mil visitantes por ano, de acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente e publicadas no site do Estadão. O objetivo do governo é de finalizar as concessões até o final do ano. Organizações socioambientais como Greenpeace são contra a medida, que para elas são classificadas como retrocesso nas políticas de proteção ambiental no país. Reportagem Cristiano Carlos. Os usuários de WhatsApp, Facebook e Instagram relataram dificuldades para usar esses aplicativos no Brasil no fim da tarde dessa quinta-feira. Os 3 pertencem ao Facebook. Segundo o site Down Detector, que verifica problemas de acesso a diversos sites, as notificações sobre problemas dispararam após as 18 horas. Por volta das 19, a situação voltou ao normal, com usuários relatando o retorno das redes sociais. Em março, uma falha tirou esses mesmos aplicativos do ar por algumas horas entre a tarde e a noite em diversos países. O Facebook afirmou que ela foi causada por uma mudança de configuração do servidor.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.